linhas gerais. Um objeto de massa 3 kg é colocado sobre uma superfície sem atrito, no plano XY. Sobre esse objeto atuam 3 forças, conforme o desenho abaixo. Sabendo-se que o módulo de F de 3 é igual a 4 newtons e que o objeto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, no sentido oposto a F de 3, foram feitas as seguintes afirmações. 1. A força resultante sobre o objeto tem o mesmo sentido e direção da aceleração do objeto. 2. O módulo da força resultante sobre o objeto é de 6 newtons. E 3. A resultante das forças F1 e F2 vale 10 newtons e tem sentido oposto a F de 3. Pode-se afirmar que... Então vamos lá resolver e voltamos então para saber se a resposta é a letra A, B, C, D ou E. Bem, para responder essa questão, vamos tirar algumas conclusões. A gente tem essa F de 3, né, indo para a região inferior. E se a gente somar F2 com F1, como é que a gente poderia somar? A gente faz uma soma de vetores. A gente projeta, deixa um vetor fixo e projeta um vetor no outro. Se eu projetar F1 e F2, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Vou ter uma força F4 aqui, por exemplo, para cima. Essa aqui é a minha F de 1. Tá? O desenho ficou meio ruim, mas essa é a ideia. Então, eu vou ter uma força F de 4 para cima e uma força F de 3 para baixo. O exercício fala que o movimento desse bloco ele está subindo, está indo para cima, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que F de 4 é maior do que F de 3. Eu sei que F de 4 é maior que F de 3. Posso fazer o seguinte... F de 4 menos F de 3 é igual à minha força resultante. Só que a gente sabe que a força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Eu não possuo o valor da minha força de 4, mas eu possuo o valor da minha força de 3. E eu possuo também a massa e a aceleração. Então, a força em 4 é igual a massa vezes a aceleração. Essa menos F de 3 passa para lá, positivo. Então, mais F de 3. Logo, a força em 4 é igual a massa vale 3, aceleração vale 2, mais F de 3 que vale 4. Então, a força em 4 é igual a 3 vezes 2, 6, mais 4, 10 newtons. Só para a gente poder saber a força resultante dessa questão, que é essa questão aqui, ó, força resultante, a força resultante será 10 menos 4, que é igual a 6 newtons. Então, com essas informações aqui que a gente já pincelou, a gente já pode responder as questões. Número 1. A força resultante sobre o objeto tem o mesmo sentido e direção da aceleração? Sim, né? Como a gente falou, a aceleração desse sistema aqui, ó, a aceleração está para cima. Ele já falou na questão. E a força resultante, ela também está para cima. A força resultante, ela também está para cima, tá? Porque ela é de 6 newtons. Ela está fazendo esse bloco se mexer. Então, correto. 2. O módulo da força resultante sobre o objeto é de 6 newtons? Sim, força resultante é 6 newtons, está aqui. E 3. A resultante das forças F1 e F2 vale 10 newtons no sentido oposto a F3. Perfeito. Então, aqui, ó. Essa força de F4 aqui, ó, que é igual a 10 newtons, ela é a soma da força de F2 com a força de F1, tá? Se você fizer F1
mais F2, a gente vai ter que achar, então, 10 newtons, que a gente chamou de F4 nesse caso. Tá? Então, todas são verdadeiras. Resposta, letra D. Um caixote de massa 50 kg é empurrado horizontalmente sobre um assoalho horizontal, por meio de uma força de intensidade 150 newtons. Nessas condições, a aceleração do caixote é em metros por segundo ao quadrado, dados 10 metros por segundo ao quadrado é a nossa gravidade, e o coeficiente de atrito cinético é μ igual a 0,2. Bem, para responder essa questão, a gente vai ter que fazer uma análise vetorial, por exemplo, para a gente poder saber a força resultante. Nesse bloco, a gente tem uma força F para o sentido para a direita e uma força de atrito, FAT, para o sentido negativo, para o sentido esquerdo aqui. Bem, então a força resultante é igual a F menos força de atrito, porque o movimento está para a direita. Por isso que eu deixei a força de atrito negativa. E essa força de atrito, né, a força resultante do sistema é igual a massa vezes a aceleração. O valor desse F aqui a gente já possui, o valor dessa aceleração a gente também já possui. Para a gente poder determinar a aceleração aqui nessa questão, a gente então vai ter que achar a força de atrito. Seguinte, a gente sabe que a força-peso é igual a força em Newton, nesse caso aqui, porque esse corpo ele não se move no meu eixo vertical. Então eu sei que P é igual a Newton. A força de atrito no sistema é igual a normal, né? A normal, que é a mesma normal, né? A normal da força contrária é força-peso aqui. A normal vezes o coeficiente de atrito. Nesse caso, o coeficiente de atrito cinético, né? Porque o corpo está em movimento. Como a força-peso, nesse caso, é igual a normal, porque ele não está tendo movimento na vertical, seguinte, a força de atrito vai ser igual ao que? Eu posso chamar aqui normal igual m vezes a gravidade. A massa é 50, a gravidade vale 10, né? mg, massa vezes a gravidade. E o coeficiente 0,2. Então, a força de atrito nessa questão aqui vai ser 50 vezes 10 vezes 0,2, né? Então, isso aqui vai resultar em 100 newtons. Perfeito? Agora é o seguinte, a gente vai lá e substitui na questão. Como é que a gente vai substituir? É 150 menos 100 igual a 50 quilos vezes a aceleração. Então agora é só isolar a aceleração. Pego 50, passo para o outro lado dividindo. A aceleração então é 50 sobre 50. Perfeito. 50 sobre 50 vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquila essa questão, né, pessoal? Na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. A partir deste procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de... Bem, nessa questão aqui, a gente tem esse meu caminhão lindo, né? Aqui a gente vai ter 3 pontos de uma balança. E em cada balança vai estar medindo a força-peso desse caminhão. Bem, a força-peso total vai ser a soma da força-peso 1 mais a força-peso 2 mais a força-peso 3. Então, a força do peso total vai ser igual a 30.000 mais 20.000 mais 10.000. Tá? Força-peso
total do sistema aqui vai ser igual a 60.000 newtons, tá? Resposta correta, letra E. Duas forças horizontais perpendiculares entre si e de intensidade 6 newtons e 8 newtons agem sobre um corpo de 2 kg que se encontra sobre uma superfície plana e horizontal. Desprezando os atritos, o módulo da aceleração adquirida por esse corpo é de... Vamos lá. Bom, para responder essa questão aqui, a gente vai ter que fazer uma análise vetorial. A gente pode fazer então aqui, ó, fixa 6 newtons e faz a projeção desse 8 newtons aqui em cima. Então vai ficar algo mais ou menos aqui assim, ó. Perfeito? Então essa aqui seria a nossa força resultante e aqui é nosso 8 newtons. Percebe que a gente tem um ângulo de 90 graus, né? E a soma vetorial para ângulos perpendiculares, a gente vai utilizar a hipotenusa, perfeito? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a gente vai ficar com força resultante ao quadrado é igual a 6 com 6, 36, 8 com 8, 64. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 100. Como é que eu posso tirar esse ao quadrado daqui? Eu só tiro a raiz aqui e tiro a raiz desse lado. Essa raiz cancela com esse 2 e eu tiro a raiz de 100. Então, a força resultante é igual a raiz de 100, que é igual a 10 newtons. Tá? Agora que a gente já sabe a força resultante, o que eu posso fazer para achar a aceleração? Utiliza a equação da força resultante mesmo, perfeito? Aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu quero achar a aceleração, então eu pego a massa, passo para o outro lado, dividindo. A aceleração vai ser igual ao quê? Força resultante dividido pela massa. Força resultante a gente viu que vale 10. A aceleração a gente não sabe, né? A massa aqui embaixo vale 2, perfeito? Então a aceleração vai ser igual a 10 sobre 2, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Resposta correta, letra E. Os módulos dos componentes ortogonais do peso P de um corpo valem 120 newtons e 160 newtons. Pode-se afirmar que o módulo de P é... Bom, última questão aqui, a gente tem, né, os módulos dos componentes ortogonais. É a mesma coisa que dizer que são forças perpendiculares, perfeito? A gente vai ter aqui forças perpendiculares e, novamente, a gente vai utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né, a hipotenusa, para a gente poder definir o valor dessa força resultante. A gente faz uma projeção, né, conserva um vetor e faz a soma dos vetores. Nesse caso aqui vai ser através do teorema de Pitágoras. Então, essa força resultante aqui vai ser força resultante ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai ter o seguinte, que essa força resultante vai ser igual ao quê? 14.400 mais 25.600. Eu posso já, né, até tirar a raiz aqui, faço a soma aqui dentro e tiro a raiz. Então vai ficar força resultante é igual a raiz de 14.400 com 25.600 vai dar 40.000. E a força resultante no final das contas é igual a raiz de 40.000, que vai dar 200 newtons.
essa aqui é a resposta correta e lá confere com a letra B. Pessoal, é isso aí. Obrigado por assistir a aula. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal. Curta também, compartilhe com quem possa estar aí ajudando. E também de ativar o sininho de notificações para poder ficar por dentro, né, de todas as novidades que a gente coloca aí no nosso canal. Até a próxima!